Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre aquele negócio que eu tava falando antes, sobre a tal da tradução. Só que dessa vez eu vou falar sobre um assunto um pouquinho mais complicado. Então, se você estiver assim, no começo do inglês, não se assuste, não é um bicho de sete cabeças. Mas presta bem atenção no que eu vou dizer. Esse vídeo conta com o apoio da WhatsApp Cascavel. Vem pra cá, gente, fazer aula comigo. O que eu quero falar hoje é sobre o present perfect. O present perfect é o momento que o cara pega o livro assim e fala: quer saber? Chega desse negócio. Não. É aí que o cara desiste, porque o present perfect simplesmente não faz sentido pro cara que tava aprendendo que nem a nossa amiga do outro vídeo lá, que tava aprendendo só a traduzir. Por quê? Vamos pensar na frase eu fui a Paris. Essa frase pode ser dita de duas maneiras em inglês. A gente pode falar ela usando o simple past ou a gente pode falar ela usando o present perfect. Quando a gente usa o simple past, a frase fica assim: I went to Paris. Mas quando a gente usa o present perfect, a frase fica assim: I have gone to Paris. Aí a gente tem o have. Nesse ponto do estudo de inglês, você já começou a estudar, já sabe o que é um auxiliar, porque você já usa o auxiliar no simple past, você já usa o auxiliar no simple present, que é o do, e o does, e o did. Só que aí você acostuma que o auxiliar é o do, e o does, e o did. Quando você olha para o have, você não consegue visualizar ele como auxiliar também. Você sabe que have é ter. O que acontece? Você vai traduzir a frase do I have gone to Paris para eu tenho ido para Paris. Só que não, gente. A frase I have gone to Paris e a frase I went to Paris, ambas vão traduzir da mesma maneira para eu fui a Paris. Então qual que é a diferença? A diferença, gente, é uma questão cultural. Pensa assim, que a gente tá falando com um nativo. Aí eu vou falar pro nativo assim, do nada, sem contexto nenhum. Eu chego pra ele e falo assim: oh, hi, I went to Paris. A reação natural dessa pessoa vai ser olhar pra você e falar assim: oh, really? When? Quando você foi para Paris? Porque no entendimento dele, se você optou por usar essa estrutura gramatical do simple past, I went to Paris, quer dizer que você está querendo dizer a data, que a data é importante, que a data é relevante, por isso que você está usando essa estrutura. Agora, se você opta por dizer I have gone to Paris, ele vai reagir, se você falar a frase do nada, ele vai reagir e vai falar assim pra você: oh, really? What about it? Ele vai meio que perguntar pra você: ah, é? E o que tem? Por quê? Se você optou por usar essa estrutura do present perfect, quer dizer que você quer dar um contexto, que você está usando essa frase para justificar alguma coisa. Porque quando a gente usa o present perfect, a data, quando aquilo aconteceu, é irrelevante. O que interessa é que aconteceu. Imagina lá que você foi comer um crepe francês com a sua amiga e você foi a Paris e você comeu um crepe francês lá em Paris e, nossa, era igualzinho esse. Aí você vai comentar com a sua amiga, você vai falar assim: oh, I have gone to Paris and I ate this. Você vai falar assim: oh, I have gone to Paris, porque eu sou muito rica. Well, I have gone to Paris and I ate this there and wow, it's so similar. Então, por que você deu a informação para sua amiga, para a pessoa que você tá falando que você foi para Paris? Não interessa quando você foi. Interessa que você foi e quando você tava lá, você comeu esse negócio e, nossa, era igualzinho. Por isso que você tá dando essa informação, como contexto. Então, como é que a gente vai saber a diferença? É uma questão cultural, é uma questão de hábito. Só que o que acontece? Se você traduz isso, você vai falar outra coisa. Se você tá querendo dizer eu tenho ido para Paris, você tem que usar o present perfect continuous. Então, você vai dizer I have been going to Paris. Entende-se que você tem ido a Paris com uma certa frequência. E o fato de que você tem ido a Paris com essa certa frequência é relevante para a conversa. Então, quando a gente tenta traduzir o present perfect, ele embanana tudo a cabeça. Por quê? Isso não existe em português. Em português a gente fala eu fui pra Paris. A gente, né? Você, não eu, porque eu nunca fui pra Paris. Então, como é que eu posso resolver isso? Não tem solução. Como é que eu vou resolver a questão de não aprender traduzindo tudo? Me envolvendo com o inglês. Como é que eu vou me envolver com o inglês? Eu não tenho grana pra ficar viajando pros Estados Unidos e na Disney o tempo inteiro, amigo, nem eu. Como é que a gente pode fazer? A gente pode assistir filme, a gente pode assistir série, a gente pode acompanhar youtubers americanos, britânicos, australianos, a gente pode se envolver com o idioma no nosso dia a dia, a gente pode procurar expressões e frases prontas e a gente precisa procurar entender o funcionamento do idioma. Fazendo isso que você está fazendo, assistindo a vídeos como esse, é assim que você vai chegar num ponto no qual você vai conseguir ter esse discernimento, qual estrutura que eu vou usar. E você não vai fazer isso tipo, eu vou parar para pensar que, nossa, que estrutura que eu preciso usar. Vai vir de maneira natural, porque você vai entender isso de verdade.
Um exemplo da intenção de fala acontece muito no português. Quando a gente fala assim, você chega pro seu marido, pra sua esposa, pro seu gato, eu falo com os meus cachorros. Você chega pra alguém e fala assim, nossa, adivinha. Tem duas coisas que podem acontecer. Pode ser que essa pessoa já tenha um contexto. Pode ser que seja algo que esteja para acontecer há muito tempo. Digamos que você é uma moça e está tentando engravidar faz muito tempo. E todas as suas amigas sabem que você está tentando engravidar há muito tempo. Então, se você chega para suas amigas e fala, amiga, adivinha. Ela vai na hora, vai olhar pra você e falar assim, tá grávida. Nossa, que foi isso? Ela vai assumir na hora, porque ela já tem um contexto. A segunda opção é que ela não faz ideia do que você tá falando. Aí você vai olhar para ela e falar assim, amiga, adivinha. O que ela vai fazer? Vai ficar adivinhando um monte de coisa aleatória? Ah, ficou rica. Ah, ganhou na loteria. Ah, tá grávida. Ah, na verdade você é um alienígena. Ela não vai começar a chutar um monte de coisa. Ela vai olhar pra você e falar assim, o quê? Porque ela entende quando você fala adivinha, que você quer criar um suspense, porque ela vai falar uma introdução, porque você tem uma notícia bombástica pra dar. Então é mais ou menos essa coisa que acontece quando o nativo opta por usar o present perfect ou o simple past, por exemplo. Ele tá usando essa questão cultural. E é por isso também que muitas pessoas sentem menos dificuldade viajando para, por exemplo, países da Europa do que viajando para os Estados Unidos. Porque se você for falar inglês com um nativo falante de italiano, alemão, espanhol, ele provavelmente não vai ter essa limitação cultural que você encontraria num nativo falante de inglês, como um americano, um canadense, um australiano, por exemplo. Então, isso é importante levar isso em consideração também. Então é isso aí, galera. Conta pra mim qual foi a sua dificuldade com o Present Perfect, porque eu sei que todo mundo que já passou por ele teve. Se você conhece alguém que passou pelo Present Perfect e na hora falou assim, nossa, entendi tudo, você me apresenta essa pessoa que eu quero entrevistar ela, por favor. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você acha que essa dica é relevante para você e para o seu processo de aprendizagem, considere se inscrever no canal, ativa o sininho ali para você ficar sabendo quando eu posto vídeo novo. E até o próximo vídeo.